Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Oi, prazer. Meu nome é Ana Beatriz Arruda, eu sou psicóloga infantil aqui na cidade de Marília, São Paulo, no Brasil. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho que foi feito em 2023 como o meu trabalho de conclusão de curso. Bom, então o título do meu trabalho é um estudo comparativo entre os impactos da mediação presencial e remota no processo de alfabetização em Marília, São Paulo, Brasil. Bom, então a gente tem que lembrar que no Brasil o ensino remoto ele teve início em março e em abril o Conselho Nacional de Educação falou que estava favorável à reorganização do calendário escolar. Em razão da relevância da temática, é imprescindível a gente refletir sobre a relação entre a mediação pedagógica e o desenvolvimento humano, principalmente quando a gente tem como base teórico-política o Vygotsky com a psicologia histórico-cultural. Bom, o ensino da escrita para essa teoria é um marco de grande importância na vida dos indivíduos, porque constitui o uso funcional de linhas, pontos e outros signos para recordar, transmitir e elaborar ideias e conceitos, Bom, então essa análise ela se tornou necessária porque esse cenário ele era recente e inédito no nosso país e nenhuma outra geração foi alfabetizada sem a relação direta com os pares, que segundo Vygotsky é necessária para que o processo de aprendizagem ocorra de maneira sólida, Então, primeiro, o que eu fiz para conseguir realizar esse trabalho? Eu fiz uma revisão bibliográfica, eu mandei meu trabalho para a comissão do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da PUC, porque eu sou formada pela PUC Paraná. Ele foi aprovado, aí eu comecei o processo de entrar em contato com os pais e responsáveis que se enquadravam nos meus critérios de inclusão para serem entrevistados, que era ter pelo menos um filho alfabetizado antes da pandemia e um filho alfabetizado durante a pandemia. Eu comecei a coletar os dados, transcrever as entrevistas e fazer a análise dos dados. Para essa análise dos dados, eu usei a metodologia de análise temática teórica, que parte de conceitos já existentes na teoria utilizada. Então, ela é uma análise qualitativa dos dados que busca identificar, analisar, interpretar e relatar padrões a partir de dados qualitativos, relacionando com conceitos teóricos já existentes. Para a realização dessa pesquisa, eu utilizei o método de análise por unidades e, a partir dos meus resultados, a unidade de análise que emergiu foi a forma da mediação no ensino da escrita. Como resultado, 4 das 5 mães me falaram que acharam o processo de alfabetização dos filhos mais velhos mais tranquilo em comparação com os mais novos. Todas as mães perceberam diferença entre a criança que foi alfabetizada na pandemia e a criança que foi alfabetizada antes. 3 afirmam que os filhos mais novos possuem dificuldades com a letra cursiva e 2 que os filhos mais novos possuem dificuldade com a interpretação de texto. Todas as escolas contaram com atividades entregues aos pais e aulas online no período pandêmico para os alunos que estavam matriculados nessas escolas. 4 mães afirmam ter estimulado de maneira ativa as crianças ao longo do processo de alfabetização, enquanto uma afirma que a criança aprendeu a escrever sendo estimulada somente pelas atividades da escola. Dessas 4 mães, 3 afirmam que perceberam que precisaram estimular mais o mais novo ao longo desse processo. Todas as mães acompanharam o processo de alfabetização de todos os filhos e todas as mães afirmam que os filhos já produziam garratuchas antes de escreverem de fato e também acreditam que o processo teria ocorrido de maneira diferente se essas crianças tivessem contato com o professor de maneira presencial e tivessem contato com os colegas e com as aulas presencialmente. Os dados foram analisados a partir da análise temática teórica, então eu codifiquei os aspectos que me interessavam para a pesquisa de modo sistemático, reunindo assim, por consequência, as informações mais importantes de cada código. Os conceitos que emergiram desse resultado foram de personalidade, situação social do desenvolvimento, mediação, garratucha, mediação pedagógica, zona proximal de desenvolvimento e formação de conceitos. E a unidade de análise geral é a forma da mediação do ensino da escrita, Então, o que a gente percebe na mediação pedagógica? A gente percebe que a mediação, ela é muito importante para o processo de aprendizagem quando a gente olha os relatos das mães.
Mas o que a gente percebe? Que as mães faziam o que elas podiam e da forma que elas podiam e conheciam, e não da maneira mais apropriada. E que, quando se tinha uma mediação pedagógica do professor que de fato aprendeu para aquilo, que de fato estudou para aquilo, o processo acontecia de uma maneira melhor. Porque as crianças, elas tinham alguém que estava preparado para fazer aquilo. Os pais não estudaram, eles não estavam preparados. E eles faziam o que eles podiam com o que eles tinham no momento. E nem sempre era o mais ideal. E o que acontece também? O fato de não ter os pares não fazia com que as crianças tivessem a motivação interna de poxa, eu quero aprender a escrever, poxa, eu quero compartilhar com meu amigo, poxa, eu quero poder mostrar para o meu amigo. Então não tinha muito também o porquê aprender a ler e escrever, se eu posso me comunicar com o meu amigo por áudio, se eu não vejo a necessidade de aplicar isso no meu dia a dia, sabe? Então muitas mães também contam que esse atraso e essa dificuldade das crianças na alfabetização veio por consequência da falta da mediação pedagógica. Bom, o que a gente percebe também? Que se via muito nesse processo que os pais estavam ali meio perdidos e que faltou, então, talvez um pouquinho também da escola ensinar esses pais a como ensinar para essas crianças nesse período. Então, a gente pode perceber isso na fala dessa mãe, por exemplo. Bom, com a Covid, o processo educacional, ele precisou migrar da modalidade presencial para a modalidade remota. Isso é um fato, e isso trouxe muitos desafios. Porque foi preciso que os pais repensassem e modificassem os lugares que eles vinham ocupando no processo educacional dos seus filhos e também que os professores repensassem esses lugares. A gente percebe que não houve um preparo por parte dos professores para a utilização de recursos tecnológicos nesse processo, o que precisa ser repensado e modificado, visto que hoje as crianças elas estão inseridas nesse mundo tecnológico o tempo inteiro. Algumas dificuldades enfrentadas, tanto pelos alunos quanto pelos professores no processo de alfabetização, tem como raiz a forma da mediação do ensino da escrita, que ainda é muito aquela baseada em você pegar na mão, fazer os traçados. Mas como que se faz isso de maneira remota? Não tem como. Então a gente precisa também repensar como que a gente vai passar a ensinar essas crianças a lerem e a escreverem agora no digital. Então, quando eu fiz o presente estudo, eu percebi que houve, na visão das mães, certos prejuízos em determinadas áreas do desenvolvimento das crianças, em especial em determinados aspectos do processo de alfabetização. Lembrando que nessa pesquisa, eu só entrevistei as mães e eram mães de escola particular. Se eu tivesse feito isso com escola pública, com certeza o resultado teria sido diferente. E além disso, se eu tivesse aplicado o teste nessas crianças para saber em que áreas mais específicas houve defasagem, o resultado seria ainda mais chocante e mostraria pra gente de fato aonde a gente vai precisar intervir agora para correr atrás do prejuízo. Bom, então, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou se vocês querem trocar mais sobre o assunto, esse aqui é o meu Instagram. Eu tô aberta a trocas, eu gosto muito de conversar sobre o tema. E se vocês quiserem também me acompanhar um pouquinho agora, enquanto psicóloga infantil, eu compartilho bastante da minha rotina e bastante conteúdo sobre o tema lá no meu Instagram. Bom, essas foram as referências que eu utilizei. E é isso, muito obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.